Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou falar-vos acerca de níveis de narcisismo. Parece-te bem? Então clica aí no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, uma querida um dia destes perguntou-me se existiam níveis de narcisismo. É assim, eu, na minha opinião, eu não concordo que existam níveis de narcisismo. O que existe são pessoas com mais ou menos características narcisistas. Uma das coisas que identifica um narcisista é a falta de empatia. E isso até pode ser reconhecido durante o bombardeamento de amor, porque nós já sabemos que no bombardeamento de amor o narcisista quer estar sempre e sempre e sempre com a vítima, quer estar sempre a comunicar com a vítima ou quer estar sempre perto dela, etc. Dizer eu amo-te, eu quero estar contigo, vamos nos juntar, etc, etc. Ou seja, o narcisista durante o bombardeamento de amor, ele suga a tua energia, suga a tua atenção, o teu tempo, ele suga isso tudo, ele tenta preencher o teu tempo da maior forma possível. Ele tenta estar sempre contigo a maior parte do tempo. E isso é uma falta de empatia, porque ele não entende que tu precisas dormir, tu precisas de ir trabalhar, tu precisas de fazer as tuas coisas. Isso é falta de empatia. É não te dar tempo para que tu faças a tua vida, e isto nota-se durante o bombardeamento de amor. Portanto, uma das principais características que identifica um narcisista é a falta de empatia. Falta de empatia é uma delas. Exploração dos outros também é uma característica que identifica bastante o narcisista. E inveja. De uma certa forma, quando a inveja é extrema, isso pode ser muito bem característica de uma pessoa narcisista. Mas os narcisistas têm mais Perdão. Os narcisistas têm mais características para além dessas. São 9. Eu fiz um vídeo a falar sobre as características, são 9 e segundo os profissionais da saúde mental, se uma pessoa tiver cerca de 5 dessas características, é considerada um narcisista, uma pessoa narcisista. Portanto, o narcisismo os níveis de narcisismo é basicamente isso. Se uma pessoa é mais narcisista do que outra, baseia-se basicamente na quantidade de características narcisistas que a pessoa tem. Outra coisa é o seguinte: existem tipos de narcisismo. Existem vários. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre 4 tipos de narcisismo, que é o evidente, o dissimulado ou oculto, o cerebral e o somático. Nós até podemos excluir de uma certa forma o cerebral e o somático e resumir para apenas evidente ou dissimulado. O dissimulado barra oculto. Isto porquê? Porque o cerebral aparece bastante com o dissimulado e o somático se parece bastante com o evidente. Ou seja, podemos resumir os tipos de narcisismo para esses 2 tipos, evidente ou dissimulado. E o que é que acontece? Porque o dissimulado é isso mesmo, o narcisista dissimulado é um narcisista oculto, é um narcisista que finge ser uma excelente pessoa. Isso pode ser confundido com um nível de narcisismo. Porque eles são dissimulados, eles são ocultos, eles não mostram aquilo que são. Ao contrário do narcisista evidente, que expõe aquilo que é para toda a gente saber, para toda a gente ver, e eles não querem saber
o que as outras pessoas pensam. Eles são evidentes, ou seja, eles não sabem que são narcisistas, mas têm aquele sentido de grandiosidade, aquela falta de empatia, aquela arrogância extrema. O narcisista evidente é basicamente isso, é evidente. Ele diz, eu sou maior, eu sou melhor em tudo o que faço, etc, etc. São evidentes. Agora, porque existe o dissimulado / oculto, isso pode ser confundido com um nível de narcisismo mais baixo, mas não quer dizer que seja um nível de narcisismo mais baixo. Simplesmente está oculto, é dissimulado e nós não conseguimos ver à primeira vista que eles são narcisistas. O que acontece é que a gente vai descobrindo consoante as atitudes e a manipulação e consoante o gaslighting desse narcisista dissimulado. Por isso é que eles são bastante perigosos. No meu ver, o narcisista dissimulado é bastante mais perigoso do que o narcisista evidente. Portanto, é isso. Ou seja, não é uma questão de existir níveis de narcisismo, é uma questão de ser dissimulado, até que ponto é dissimulado, até que ponto é evidente, etc. E quantas características narcisistas o narcisista tem. Outra situação. O narcisismo às vezes é confundido com outros transtornos de personalidade ou com síndromes. Ou seja, o narcisismo pode... certas atitudes narcisistas, como por exemplo a fúria que eles têm, assim, aquela fúria que eles têm de uma forma impulsiva, ou aquela coisa de não dizer, de não agradecer às pessoas, de ser de uma certa forma arrogante ou demonstrar frieza, isso pode ser confundido com, por exemplo, síndrome de Asperger. Pode ser confundido com isso. Porque os Asperger, as pessoas que têm síndrome de Asperger é uma forma é uma forma de autismo, de um nível muito fraco de autismo, mas certo? Vamos dizer que falar desta forma. Eu depois mais à frente hei de fazer um novo vídeo, outros vídeos a falar sobre diferenças entre síndromes, entre narcisismo e Asperger, narcisismo e borderline, narcisismo e psicopatia, etc. Portanto, os narcisistas podem ser confundidos com Asperger, porque ambos têm atitudes violentas, ambos têm atitudes infantis, ambos têm frieza. A diferença é que, por exemplo, o narcisista não se quer tratar. Se tu dizes ao narcisista, olha, tu tens este problema, aquele problema, deverias ir a um psiquiatra tratar-te. O narcisista não quer. O Asperger vai pensar assim, se calhar tens razão, achas que isso me vai ajudar? Achas que eu vou melhorar com isso? O Asperger vai ouvir-te e vai considerar o que tu estás a dizer a ele. Portanto, o narcisismo pode ser confundido com outros transtornos de personalidade ou com síndromes, com autismo também, pode ser confundido com isso. Também o narcisismo também pode ser confundido com psicopatia ou sociopatia. Tanto que os psicopatas dizem que os psicopatas são ainda mais narcisistas do que o próprio narcisista. Mas isso é algo que eu hei de explorar mais à frente. Portanto, eu não concordo que existem níveis de narcisismo. Eu não vejo nessa forma. Não vejo isso dessa forma. Existem pessoas com mais características ou menos características narcisistas. Existem outros transtornos de personalidade que são semelhantes ao narcisismo, mas não é narcisismo. E existe também o narcisista dissimulado versus narcisista evidente. E é assim, o narcisista dissimulado, lá está, é dissimulado. Eles enganam e faz-nos pensar, será que ele não é narcisista? Eu às vezes, quando vejo narcisistas, eu penso também o mesmo. Penso assim, ok, agora o narcisista dissimulado está a ter uma atitude simpática, está a ter uma atitude querida, está a ter uma atitude humana. Será que ele é mesmo narcisista? Às vezes ponho a pensar nisso. Mas não.
são narcisistas, eles são dissimulados, eles escondem isso, eles manipulam isso, eles fazem-te o gaslighting e, portanto, pode ser confundido com... podemos pensar que são tipos de narcisismo, que existe são tipos, não, perdão, que é um nível de narcisismo. Podemos pensar que é um nível de narcisismo mais soft, mas não, é apenas manipulação da parte do narcisista. Depois também é claro que há aqueles fatores da cultura, de que tipo de cultura que tipo de educação o narcisista recebeu, ou que tipo de cultura o narcisista tem, ou que forma que tipo de tratamento os pais do narcisista deram ao narcisista para ele se tornar mais ou menos narcisista. Não é assim que deveria falar, mas para ele se mostrar mais narcisista ou menos narcisista. É assim, eu acho que quando o narcisista chega a um ponto que é extremamente narcisista, eu acho que deixa de ser narcisista e passa a ser psicopata, basicamente, ou sociopata. Mas depois, mais à frente, é de falar sobre essas situações macabras, porque é tudo um mundo, este mundo dos transtornos de personalidade é tudo muito bizarro para o ser humano comum e para nós empatas. E pronto, basicamente é isto. Espero que tenha esclarecido a dúvida. E pronto, e subscrevam no canal. Eu estava a ver se me lembrava de mais alguma coisa para dizer, mas não, basicamente é isto. Subscrevam no canal, partilhem, comentem, façam comentários, façam perguntas se quiserem, e partilhem para ajudar também outras vítimas, que é muito bom e é muito útil e é excelente informar as pessoas para as ajudar na situação em que elas se encontram. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo, e sejam felizes e até um próximo vídeo. Obrigada.